Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Você está no Palavrinhando. Eu sou a Rosana Freneda. Eu sou Roseli Mazulo. E a gente está aqui para Palavrinhar. então vamos ativar o canal? Vamos. Mas não esqueçam antes de Curtir. compartilhar, Inscrever-se no canal. comentar, Ativar o sininho. por favor, né? E se envolver mais, né? Com os nossos conteúdos. Participar mais. Sugerir. Mandar uma mensagem que você quer participar. Ai, não é? Venha participar conosco. Bora lá. Vem com a gente brincar um pouquinho de estúdio, de gravação. Não é? Vocês vão ver como é que a gente faz aqui com as duas loucas. Isso. A gente é produtora, diretora, Maquiadora, cabeleireira. A gente é tudo junto e misturado. Tudo. Cenógrafa. É Então, muito bom ser multifuncional. Vamos para o nosso sorteio. Vamos lá. Tararara. Nossa. Uau. Logo ela. Voto de silêncio, misericórdia. Jamais. Eu amo Nossa. silêncio. Você Não, gosta de silêncio eu de vez adoro em quando silêncio. também? Não, de vez em quando eu peço pelo amor de Deus para que haja silêncio na minha casa. Falo, pelo amor de Deus, um pouquinho de silêncio, por gentileza, por gentileza. Me ajudem, me ajudem. Adoro, gente, adoro uma farra. Adoro uma festa, adoro falar, tal. Mas de vez em quando o silêncio é tão necessário, tão bem-vindo. Nossa Eu Senhora. acho que o silêncio é a nossa conversa com a alma. Sim, é a conversa com a gente mesmo, né? É aquela coisa mesmo, né? De interiorizar os nossos pensamentos. Sim. Nossa, tô E perdida há quem aqui. fuja disso. Não, eu conheço muita gente que foge disso. Né? Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, entrar no carro e não conseguem não ficar sem ligar o rádio. Precisa do rádio ligado. É a companhia para distrair-se de si mesmo. Sensacional isso, sensacional. É isso mesmo. Silêncio, gente. Do latim, silentio. Substantivo masculino, 1. Estado de quem se cala. 2. Privação de falar. 3. Interrupção de correspondência epistolar. Legal isso, né? Passou um ano, uma manhã, depois de um grande silêncio de Basílio. Recebeu da Bahia uma longa carta. Essa de Queiroz, o primo Basílio. Ah, que lindo e poético isso. O silêncio da carta. O silêncio da ausência da carta. É disso que a gente fala. Isso é arte. Ai, maravilhoso. 5. Interrupção de ruído. Calada. 6. Sossego. Calma. Paz. Um dorido silêncio vem da lua. Sobre o parque dos plátanos sombrios. Afonso Duarte, obra poética. O silêncio do fundo dos mares deve ser o mesmo do ventre materno. Ai, que lindo. Nossa. Cadê? 7. Sigilo, segredo. Interjeição. 8. Para mandar calar ou impor sossego. Então, silêncio quando vai dar aula, né? Silêncio, galera! Interjeição. Ou no hospital. No hospital. Aquele quadro tão emblemático, né? Da enfermeira assim. E ninguém respeita, né? Mas... Inclusive. 8. Para mandar calar ou impor sossego. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Grande Lulu Santos. Garoto bom, esse Lulu Santos.
E aí, né, gente? Quantas vezes você parou para pensar no efeito que o silêncio faz na sua vida? O quanto às vezes ele é necessário. Tem aquela história, né, Rô, quando a gente fala de fazer meditação. O que é a meditação? Ficar em silêncio. Não é ficar sem pensar, viu? Isso é balela. Não é, eu não sou especialista em meditação, mas eu acredito que o silêncio te leva para pensamentos mais aprofundados, mas parar o pensamento Não, parar o pensamento, gente, parou o pensamento, você morreu. é, É simples assim. mas é ouvir o silêncio, é ficar em silêncio para se ouvir, E ouvir o que você está pensando. né? É- Ouvir seus A pensamentos. meditação é isso. Na verdade, meditar, gente, ai, não pense em nada, fica lá sei lá qual é o, né, que tem o O pessoal que mantra, faz o mantra. os mantras. Então, ok, não tô, há pessoas que às vezes precisa parar a mente, né? Fica só prestando atenção ou fica prestando atenção no número, né? Porque você conta, 1, 2, tem uns que você vai contando Respira. a respiração. Imagina quando você faz meditação e você começa a contar a sua respiração. Olha o contato que você entra consigo mesmo, Isso né? é legal, você entra em contato, Inspirar, prestar expirar. atenção, né, na sua Exato. respiração. Porque como ela é tão automática, né, ela tá aí no nosso processo automático do sistema nervoso, do sistema cerebral, a gente não percebe que a gente está respirando. A gente só percebe quando o ar faltou. Aí a gente percebe que a gente precisa respirar. Então, quando a gente faz a meditação, quando você está em silêncio, é para você prestar atenção nos seus pensamentos. Porque essa coisa do contar, essa coisa do para mim o processo, é o primeiro passo. Para É um você recurso, é um recurso para né? você conseguir parar, se dedicar 5 minutos, 10 minutos, sei lá, né? Conforme vai passando o treinamento, vai aumentando esse tempo. E aí, para você, por quê? Para você primeiro aprender a fazer esse processo de concentração. Para depois você poder entrar na sua mente e reconhecer os seus pensamentos. Quantas bobagens que a gente pensa e a gente não nota que pensa essas bobagens. Porque a gente não entra no silêncio. Não se escuta, né? A gente não foi o que você falou, né? A nossa alma, é a conversa com a nossa alma. Então, se você é do tipo de pessoas que precisa sempre ter um som, ou uma televisão ligada, ou um rádio ligado, ou, né, enfim, ouvindo músicas, não estou dizendo que não é para fazer, né? Mas quando você para? Quando você para e fica em silêncio com você, com os seus pensamentos, observando o que é que você pensa. E o quanto você usa desses recursos para não se conectar com você mesmo, né? O interessante é pensar, por que eu preciso do som? Porque eu preciso da companhia, da música, da TV, eu preciso de lugares que tem barulho, porque realmente, onde há barulho, dificilmente eu tenho um poder de concentração tão grande para me conectar comigo mesmo. Então, prestar mais atenção, né? A maneira com a qual você lida e como você lida com o silêncio. Se ele te apavora, né? Vai buscar. Né? Tem coisa. E por outro lado, também me remete ao voto de silêncio. Você falou de voto de silêncio, né? E tem, se a gente for falar, né, do que sai o mal é o que sai da boca do homem, o quanto o silêncio muitas vezes é necessário em lugar de falar maledicências, falar o que não é proveitoso para o outro, o que não é de boa energia. O Chico Xavier falava, né? Se o que você vai dizer, você sabe que não vai ser bom? Cálice. Beba água. Que só engula quando a raiva, né? Quando aquela coisa passar. Para você não falar. Então, se você não tem a capacidade de ficar em silêncio, então beba água. Põe a água na boca, faça como eu fiz. Sabe na hora da raiva?
que quando dois não quer, não querem, né, Rô? Quando dois não querem, não briga. Se uma das partes precisa fazer silêncio para que a discussão finalize, tome água. E fique com a água na boca até aquela pior explosão passar. Aí, por quê? Porque você não vai falar com a boca cheia, né? Daí vem, eu acredito, a história do voto do silêncio, porque o falar é tão inerente ao ser humano e a gente fala muito mais do que ouve, né? Do que pensa, né? A gente fala, a Sim. língua é mais rápida que o pensamento. Exatamente. E aí a gente tem, né, anatomicamente uma boca e Dois dois ouvidos. né? A gente deveria usar proporcionalmente. Porque a gente fala muita besteira também. Então o silêncio também pode remeter a isso. Em alguns momentos é melhor calar-se. Sim. Se não for para Evitar construir, um mal maior, né? porque a palavrinhar tem uma força muito grande. Então, palavras quando são mal ditas, elas podem distorcer um fato, elas podem quebrar a esperança de alguém, ela pode tornar o outro inseguro, ela pode ferir. Então, o quanto silenciar é interessante no sentido de você cuidar de si e você cuidar do outro também. Sim. Porque quando você ouve o seu silêncio, você conversa com a sua alma, você se conecta com você. E quando você faz silêncio para poupar o outro de qualquer sabor, de qualquer sofrimento, esse silêncio também é de sabedoria. Sim, esses dias eu estava assistindo pela terceira ou quarta vez Comer, Rezar e Amar. E ela tá num retiro lá hindu, não é? Se eu não me engano. Na Índia, né? Na Índia, e aí ela gostou da ideia de fazer voto de silêncio. Ela pega a plaquinha para ela, tipo, ela não fala, ela só tá com a plaquinha lá dizendo que ela não tá em silêncio. Mas ela não fica, né? Porque aí arrumam para ela uma outra função lá dentro e ela arranca a plaquinha, tipo, não tô mais em silêncio. E eu lembrei disso. Porque ela estava num processo, né, de autoconhecimento. Ela foi lá para ela realmente se conhecer. E aí ela descobriu que ela não precisava ficar em silêncio, porque aquela atividade que iam dar para ela era mais efetiva, né? Ia funcionar melhor para ela do que o voto de silêncio. E o silêncio, quando ele é bem utilizado, sim, ele não quer... silenciar não quer dizer calar-se sempre. Não. E, de fato, silenciar é baixar a voz, né? Calar-se quando se faz necessário. E para mim, assim, né? Cada um tem uma interpretação, e dependendo aí do momento de vida de cada um. Mas para mim ouça o que você tem a dizer para você mesmo. Perceba que tipo de pensamentos você tem. Quantos pensamentos que você não percebe que você está maldizendo alguém? Sabe esses pensamentos que a gente não se dá conta? A gente não se dá conta de quanta bobagem a gente pensa no nosso dia a dia. Porque a gente está com muito ruído. Exatamente. A gente está com muita coisa externa. Então, o momento de silêncio é isso, né? Não só o silêncio de você se calar, mas o silêncio externo. Que causa ruído, que no processo de comunicação, ruído é qualquer coisa que atrapalha o processo de comunicação. Só há comunicação quando há entendimento. Então, esse ruído faz com que você não se comunique com você de verdade. E aí você fica nos achismos da vida, um monte de achismo, aí acha uma coisa, depois acha outra, aí não sabe de verdade o que é, porque quem acha não sabe nada, né? Porque já acha, então não sabe nada. É verdade. Mas, enfim, então, perca, né? Nem que seja 2 minutinhos da sua vida. Perder, não. Investir. Invista, né? Porque perder parece um negócio mais negativo. Mas invista 2 minutos do seu dia para observar o que é que você está pensando. Sabe quando a gente é tão louco, quando a gente às vezes dirige, nosso pensamento voa. A gente não percebe nem como chegou no lugar, e se perguntar o que você pensou, você também não sabe. Tá no automático, você viajou, né? tanto nos seus pensamentos que você nem sabe o que você pensou. Isso porque eu tô falando porque eu já fiz isso. Tipo, por que eu não pensei em nada? Por que eu não minto? Como eu cheguei aqui?
Nossa, eu não lembro de ter passado na rua tal, eu não lembro do semáforo. Mas o que eu estava pensando? Percebe? A coisa estava tão aérea, tão out, porque provavelmente, né, muitas vezes o rádio estava ligado. Tem de tomar um pouco de cuidado com o que você absorve aí do externo, que te faz ficar desatento à tua conversa interior. E a gente precisa muito, né, entrar em contato conosco mesmo, até para saber as nossas vontades realmente, né, as reais vontades, os nossos reais gostos. Porque às vezes a gente acha que gosta de alguma coisa e nem sabe que gosta, porque não parou para pensar. Tá indo na boiada, na manada. E também o silêncio te proporciona a possibilidade de se conscientizar do teu crescimento, das tuas vitórias, das tuas conquistas, assim, óbvio que das tuas dores também. Então, é um estado de consciência bastante interessante que o silêncio provoca, né? O silêncio pode ser um grande mestre para nós. Sim, vai ajudar bastante a gente a se encontrar. Você lembra do episódio do apoio? De repente, é uma boa para te dar a base que você tanto precisa, Sustentação. né? É isso, vamos? Calemo-nos. Calemo-nos, silenciemo-nos, mas Aê. vocês não, tá? Não silencie a gente, por favor. Não. E para isso você precisa fazer o quê? Curtir, Compartilhar, inscrever-se comentar. e não silenciar conosco aqui. Ativar o sininho, né? ó, o Ativa sininho. e converse conosco, né? Converse. É isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio. Vamos desativar? Vamos. Desativando. Indo embora. Até o próximo episódio, gente. Para voltar.